Podemos começar? Bom, boa noite. É claro que é um enorme prazer, uma enorme honra receber aqui todos vocês, todas vocês, especialmente o nosso convidado, o professor Kabengele Munanga. Eu vou deixar para que o professor Mário o apresente, pela pertinência do professor Mário para fazer isso. Eu só vou fazer uma pequena apresentação institucional antes de nós começarmos propriamente o que todo mundo veio fazer aqui, que foi ouvir o professor Kabengele e debater com ele. Tá? Bom, essa conferência ela é uma iniciativa de integração de pesquisa e reflexão entre a Universidade de São Paulo e o Messila. Né? O Messila é um centro de pesquisas, do qual o professor Mário faz parte, eu faço parte, aqui outros colegas. E de colegas da USP, nós temos também o professor Rúlion Melo, do Departamento de Ciência Política, da Faculdade de Filosofia, o professor Samuel, da Faculdade de Direito. Então, nós pensamos em desenvolver atividades conjuntas, USP-Messila, e o professor Kabengele é o nosso convidado para abrir essas atividades, né? Não serão muito frequentes, justamente porque a gente sempre quer ter pessoas de nome, de peso, para promover debates que reúnam a USP e o Messila. Essa conferência de hoje serve também como abertura simbólica de um curso que vai começar amanhã, aqui nessa casa, aqui no Centro Maria Antônia, amanhã de manhã, que é um curso de extensão e de pós-graduação ao mesmo tempo. Eu digo isso também para agradecer a direção do Centro Maria Antônia, que está aqui hoje representado, o vice-diretor estava aqui, o professor agora eu me perdi, mas o professor Lira, que foi diretor até algumas semanas, era o diretor da casa, foi quem nos sugeriu fazer esse curso de extensão e pós-graduação junto. Ou seja, no espírito justamente do Messila, do Encontro de Saberes, a gente fazer um curso reunindo pesquisadores e ativistas e pessoas da atividade pública não acadêmica que tivessem interesse, e mais do que interesse teórico, tivessem práticas, experiências e saberes na discussão da desigualdade, no combate à desigualdade e no pensamento da convivialidade. Né? Então, o curso vai começar amanhã, nós estamos muito animados com essa experiência. Nós teremos a participação, e já agradeço aqui aos fellows do Messila, que também vão colaborar com esse curso, mas então a conferência de hoje serve como abertura para essa atividade. Tá? O professor Peter Schreiber e a professora eu estou ficando cansado, a Bianca Tavolari, que são os dois diretores do Messila atualmente, não vão usar a palavra para a gente não estender muito. O Peter está aqui, a Bianca testou positivo para a Covid, então justificou a ausência, a Bianca não pode estar aqui. Tá? Mas está aqui a comunidade Messila, muitos que não são da comunidade Messila, felizmente, temos aqui um público bastante diversificado. Então, quero agradecer a vocês a presença, e especialmente ao professor Kabengele, que eu convido para a mesa para nós ouvirmos. Por favor. Bom, com isso eu passo a palavra ao professor Mário, que é professor da Universidade de Campinas e é também membro pesquisador do Messila, que ele vai assumir a sessão e, a partir de agora, a bola está com você, Mário, e com o professor Kabengele. Obrigado. Bom, boa noite a todo mundo presente. É um enorme prazer poder retornar, e, de fato, retornar ao Messila nessa atividade da conferência do professor Kabengele Munanga, O Mundo da Diversidade, Questões em Debate. Também quero agradecer esse convite do Messila para poder mediar e conversar um pouco com o professor, com vocês, e na figura do Moacir, professor Moacir Novaes, que se empenhou muito para que esse encontro acontecesse, né, aqui essa noite. Tentamos várias datas, né, Moacir? Apresentar o professor Kabengele Munanga. O professor Kabengele Munanga, antropólogo, professor emérito da Universidade de São Paulo, esse título foi concedido o ano passado, em 2023. Desde 1975 está aqui no Brasil, formado em antropologia social no Congo, em 1969. É autor de mais de 150 trabalhos publicados entre capítulos de livros, um dos grandes pensadores aqui no Brasil
das políticas de ações afirmativas, do racismo, do antirracismo, da identidade, do multiculturalismo. Entre os seus livros mais conhecidos entre nós e das suas contribuições, Negritude, Usos e Sentidos, Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, que são obras absolutamente seminais para o debate brasileiro, além da sua inserção nos últimos anos, em particular nos últimos 20 anos ou mais, com relação às políticas de ações afirmativas e à conquista das cotas étnico-raciais, das cotas raciais nas nossas universidades. O professor Kabengele Munanga foi também diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, também um dos diretores do Centro de Estudos Africanos da USP, professor do Departamento de Antropologia Social da USP, e é uma enorme honra poder ouvi-lo, dialogar com ele nessa noite, aqui na faculdade, no Centro Maria Antônia, com vocês no âmbito do Messila. Então, sem mais delongas, professor, por favor, a palavra está com o senhor. Obrigado. Bom, boa noite. Eu agradeço o honroso convite do professor Moacir, de professor Mário e demais colegas que fazem parte desse projeto. Eu agradeço essa apresentação muito generosa do professor Mário. E, no auditório, eu não posso ficar indiferente diante da professora Eva Play, que é professora da minha geração. Estou vendo aqui figuras mais jovens, mas da minha geração. Hoje é raro ver um velho e os outros velhos que têm tanta coisa para fazer. Também que já escutaram tantas coisas, que às vezes não tem novidade para eles, que se desloca para estar num momento como isso aqui. Então, obrigado. Quanto tempo a gente não se viu. Que bom a gente se ver aqui, em vez de se ver em outro lugar, para a despedida da vida. Bom, eu acho que a palavra diversidade está quase cotidianamente presente nas falas e no discurso das pessoas que defendem fatos e realidade, às vezes paralelos e opostos, às vezes que se cruzam em defesa da equidade e contra várias formas de discriminação. Portanto, se trata de um fenômeno de uma grande complexidade, permeado pelas ideologias e visão do mundo diferente. As diversidades e suas diferenças estão presentes não somente nas sociedades humanas, desde que o mundo existe, mas também na natureza, entre animais, plantas e minerais, entre outros, onde também são objeto de pesquisas que manipulam classificações e tipologias, como o fazem nos estudos das sociedades humanas. Com a grande diferença que essas classificações e tipologia feitas sobre o mundo natural não desembocaram na hierarquização em superiores e inferiores, como o fizeram nas sociedades humanas. Em minhas leituras, como todos ignorantes nesse tipo de estudos, nunca ouvi falar de plantas e animais inferiores e superiores. Só de seres humanos inferiores e superiores, sim. A ação humana nas sociedades modernas criou sérios problemas que abalaram o equilíbrio ecológico e criaram os problemas de sobrevivência do próprio ser humano. Nossas memórias são geralmente curtas, mas não faz muito tempo que o Brasil abrigou uma conferência mundial sobre a biodiversidade. Olha o que acontece com a Amazônia, o que acabou de acontecer no Rio Grande do Sul com as enchentes. Naturalmente, quando havia enchentes, os rios continuavam normalmente seus percursos, mas hoje eles encontram em seus caminhos obstáculos criados pela ação humana,
nesse modelo de desenvolvimento no qual o lucro está acima da sobrevivência coletiva. Certamente, diante da minha ignorância, não teria condições para abordar a questão da diversidade no universo da natureza e os desafios que ele cria hoje no equilíbrio entre o mundo e a natureza. Por isso, vou me limitar apenas a algumas questões em debate que tentei abordar no meu texto O Mundo e a Diversidade, Questões em Debates, publicado na revista USP e Estudos Avançados, de maio a agosto de 2022. Os seres humanos, como os demais animais, têm seus comportamentos guiados pelo instinto, um princípio natural hereditário que comanda as reações primárias para a sua sobrevivência em relação ao meio ambiente e aos outros seres vivos. Mas, além do instinto, os seres humanos têm algo mais muito importante, a razão, ou a racionalidade. Graças à razão, eles criaram em todas as sociedades de todos os tempos regras de condutas que os diferenciam dos demais animais e que lhes permitem viver juntos até para controlar algum de seus instintos primitivos. Graças à razão, eles inventaram a sociedade que evoluíram em histórias e criaram culturas, isto é, um conjunto complexo que compreende instituições, leis, artes, religiões, ciência e tecnologias, costumes e tradições, transmitidas de geração em geração através da educação, sendo a própria educação um componente da cultura. Assim, cada geração, mesmo evoluindo, não precisa reinventar tudo para sua sobrevivência. Apesar das culturas terem evoluído no tempo e espaço de acordo com a história, as condições e as necessidades de cada sociedade, nota-se a existência em muitas das sociedades da ausência das liberdades individuais e da igualdade de tratamento ou dos direitos perante as leis entre cidadãos. Sistemas monárquicos, onde os reis e príncipes tiveram direito quase divino sobre a vida e a morte de seus súditos, se desenvolveram em muitos cantos da humanidade. Exemplo é das sociedades aristocráticas, onde a nobreza ou o clero tinha direito e privilégio que os cidadãos comuns não tinham, pulula na história da humanidade. Se acompanhamos a história da Europa, dos tempos antigos, passando pela Idade Média, pelos tempos modernos e contemporâneos, vamos observar quantas violências, derramamento de sangue e perda de milhões de vidas humanas que caracterizam essa história. A construção do Império Romano, com suas guerras de conquistas, as guerras, as cruzadas na Idade Média, as guerras santas, guerra de 100 anos, guerra das Duas Rosas, guerra da Revolução Francesa, guerra napoleônicas, guerra de ocupação colonial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entre outros, oferecem um balanço sombrio que mostra quantos séculos a Europa viveu sem regimes democráticos, a não ser a democracia ateniense, dita direita, inventada no século V a.C., mas da qual a participação das mulheres, dos escravizados estrangeiros era excluída. A França, ao sair de sua revolução de 1699, a chamada Revolução Francesa, elaborou sua carta chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com o slogan Liberdade, Fraternidade e Igualdade, que alimentou o processo democrático ilustrado pela criação da Primeira República. Mas, quando a Argélia, uma de suas colônias da África, levantou a voz para exigir sua independência, esse slogan não entrou em funcionamento, obrigando os argelinos a se libertar pela guerra armada
que durou 8 anos, de 1954 a 1972, com um balanço de cerca de 2 milhões de mortes entre os argelinos e 300 mil entre os franceses. O que significa que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão só era para eles, os franceses, e não para seus colonizados. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, com base no genocídio dos milhões de judeus, elaborou, em 1948, a Carta denominada Declaração Universal dos Direitos Humanos, contendo um mínimo de direitos humanos que todos os países membros da ONU deveriam respeitar. Essa declaração foi articulada em torno de alguns direitos fundamentais, tais como o direito à vida, igualdade de todos perante a lei, direito à segurança, liberdade do movimento e circulação, direito de opinião e expressão, liberdade de associação, liberdade de religião, direito à educação, proibição de tirania, opressão, tortura e todas as formas de escravidão e tratamento cruéis, entre outros. No entanto, ao olhar de perto, percebe-se que os 30 artigos que compõem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que devemos considerar como uma espécie de guarda-chuva democrática, não funciona plenamente em nenhum país do mundo, mesmo naquele que costumamos considerar como modelo de democracia, no exemplo dos Estados Unidos, que convive com o racismo entre brancos e negros, que engendra a negação dos direitos fundamentais dos afrodescendentes. Apesar dos progressos da ciência e tecnologia, da globalização e dos progressos realizados nos meios de comunicação, os seres e sociedades humanas não conseguiram até hoje construir solidamente uma cultura de paz. Olha a história da humanidade em todos os continentes. Os conflitos, guerras, genocídios aconteceram por toda parte entre os diversos e os diferentes. Olha o que acontece hoje entre a Rússia e a Ucrânia, no Oriente Médio e em alguns países africanos. Por isso, a questão da diversidade e do reconhecimento das diferenças faz parte hoje da pauta de discussão de todos os países do mundo, mesmo daqueles que antigamente poderiam ser considerados como monoculturais e monolinguísticos. O tráfico humano dos africanos, o chamado tráfico negreiro, eu não gosto muito dessa expressão, porque eu nunca ouvi falar do tráfico de branqueiros, tanto no mundo árabe como no mundo ocidental, e as migrações de todos os campos se juntaram no mesmo território geográfico, descendentes de povos, etnias, culturas e línguas diversas. E isso é um dado da história da humanidade que não podemos mudar. Mas a inércia das consequências e legado dessa história continua a produzir efeitos perversos nas relações entre comunidades e pessoas, frutos desses encontros históricos. Há cerca de meio século, os fenômenos pós-coloniais, guerras civis e calamidades naturais provocam novas ondas migratórias dos países pobres em desenvolvimento, principalmente africanos, em direção aos países ricos desenvolvidos da Europa, que, em sua maioria, são antigas metrópoles colonizadoras, e aos países da América do Sul, Estados Unidos e Canadá. Até no Brasil, já temos bastante imigrantes dos países africanos que fugiram das guerras fratricidas e das fomes em busca da sobrevivência. Tanto as antigas imigrações, combinada com o tráfico e a colonização dos territórios invadidos, quanto às novas migrações pós-coloniais, combinado com os efeitos perversos da globalização econômica, criam problemas na convivência pacífica entre os diversos
os diferentes. Entre esses problemas tem-se as práticas racistas, a xenofobia e todos os tipos de discriminação, notadamente religiosas, ditas intolerâncias religiosas. A consequência de tudo isso engendra a desigualdade e se caracteriza como violação dos direitos humanos, principalmente o direito de ser ao mesmo tempo igual e diferente. Daí a importância e a urgência em todos os países do mundo em implementar políticas que visam ao respeito e ao reconhecimento das diferenças, centrada na formação de uma nova cidadania através de uma pedagogia multicultural. Acredite-se que essa nova pedagogia possa contribuir na construção de uma cultura de paz e no fim das guerras entre deuses, religiões e culturas. Discursivamente, a solução parece simples, né? É como a gente fala aqui, depois não muda nada, não? Então, a solução parece simples. Mas, na prática, tem-se dificuldade para transformar a diversidade com as diferenças que a constituem em riqueza coletiva da humanidade, em vez de degradá-las em superiores e inferiores. A democracia, enquanto processo, e não como produto acabado, não pode efetivamente ser construída se continuarmos a opor a igualdade e a diferença, em vez de combiná-las para podermos viver juntos, iguais e diferentes. Como podemos, por exemplo, nos mobilizar para defender hoje os povos originários, cujos territórios foram invadidos e transformados em reserva, sem antes reconhecer sua diversidade cultural e seus direitos sobre os territórios de seus antepassados fundadores? A mesma questão do reconhecimento das diferenças e das identidades portadoras se coloca também para os afrodescendentes em todos os países da diáspora africana que foram beneficiados pelo tráfico humano dos africanos. E esse reconhecimento se configura como uma questão de justiça social e de direitos coletivos e é considerado como um dos aspectos das políticas afirmativas. Observa-se que, na contramão da globalização neoliberal homogeneizante, que quer arrastar todos os povos no mesmo fosso, corre paralelamente em todo o mundo o debate sobre a preservação da diversidade como uma riqueza, como uma das riquezas da humanidade. A questão, estou me repetindo, a questão fundamental que se coloca em toda parte é como combinar, sem conflito, a liberdade individual com o reconhecimento das diferenças culturais e as garantias constitucionais que protegem essa liberdade e essa diferença. Essa questão leva a uma reflexão complexa que abarca notadamente o político, o jurídico e a educação. É essa reflexão que está no amargo dos intermináveis debates sobre a ação afirmativa e a obrigatoriedade de multiculturalismo na educação, que mobilizou de maneira maniqueísta os intelectuais militantes e membros da sociedade civil brasileira em geral. Todo mundo se lembra dos debates sobre cotas. Era um debate maniqueísta do bem e do mal. Uns esqueceram que, além de nossas semelhanças e nossa identidade humana genérica, temos as diferenças. E outros viram só as diferenças e deixaram de considerar nossas semelhanças. Outros criaram falsos problemas entre raça e sociedade, opondo cotas raciais e cotas sociais
como se a discriminação de raça, de gênero ou de sexos não fossem questão da sociedade e, portanto, questões sociais. De acordo com Alain Touraine, nenhuma sociedade moderna aberta às trocas e às mudanças tem unidade cultural completa, e que as culturas são construções que se transformam constantemente ao interpretar experiências novas, o que torna artificial a busca de uma essência ou de uma alma nacional, ou ainda a redução de uma cultura a um código de condutas. Nesse sentido, a ideia de que uma sociedade deve ter uma unidade cultural, que essa seja da razão, da religião ou etnia, não se sustenta mais. Um dos intelectuais defensor da diversidade, um canadense, Willy Kaimlaike, lembra que depois da Segunda Guerra Mundial, muitos liberais esperavam que a ênfase colocada sobre os direitos do homem, notadamente em 1948 pela Declaração Universal da ONU, resolveria por si os problemas das minorias. Pensavam eles que, em vez de proteger os grupos diretamente através dos direitos especiais dados a seus membros, as minorias culturais seriam, numa certa medida, protegidas indiretamente através das garantias dadas a todos os indivíduos quanto a seus direitos civis e políticos fundamentais, sem consideração do seu pertencimento a qualquer grupo. A gente sabe, perante a lei somos iguais. Parece que resolve tudo, não? Não precisa de lei diferente para os outros. Um raciocínio implícito que sustentava essa esperança, os direitos fundamentais ser reconhecidos às pessoas humanas como a liberdade de expressão, a liberdade de associação, a liberdade de consciência, embora atribuída a indivíduos, são de fato sempre exercidos em comunidade com outros indivíduos, e nesse sentido, o reconhecimento de tais direitos individuais protege, ipso facto, a vida do grupo. Enquanto os direitos individuais forem firmemente protegidos, não será necessário atribuir outros direitos aos membros de qualquer comunidade. É por isso que alguns países, como a França, não trabalham a questão de multiculturalismo. São direitos individuais, somos todos cidadãos perante a lei, somos iguais e resolvem o problema. A convicção de que a defesa dos direitos individuais resolveria sozinho o problema das minorias se baseia na tese de neutralidade do Estado de Direito perante as concepções do bem às quais aderiram os cidadãos. Pois, se o Estado não deve tomar partido, não deve aderir a nenhuma consideração do bem, ele não deve, evidentemente, se preocupar em proteger a diversidade das concepções existentes, ou seja, a pluralidade cultural que, de fato, sustenta, pelo menos em parte, essa pluralidade de concepções do bem. Kaimlaike defende a ideia de que esse modelo que havia permitido ao Estado moderno nascente regular os problemas das guerras de religiões não poderia mais ser aplicado hoje ao problema das minorias culturais, pois se o Estado se colocar como neutro perante as questões provocadas pela diversidade dos grupos étnico-culturais, ele será estruturalmente incapaz de resolver as questões resultantes da controvérsia concernente às minorias. A dificuldade se deve ao fato de que as doutrinas tradicionais do direito do homem respondem mal às questões de práticas efetivas da democracia. Na maioria dos casos, por si mesmo, não fornecem respostas. Por exemplo, o direito de livre expressão nada diz quando se trata de saber
o que deveria ser uma política linguística adaptada a uma situação de coexistência entre diversas línguas no mesmo espaço social. Da mesma maneira, o direito de ir e vir não responde às interrogações sobre o que deve ser uma política de imigração e de naturalização. No caso do silêncio dos princípios fundamentais, quando surgem os conflitos sobre essas questões, a saída usual é entregar as decisões à maioria que detém o poder, ou seja, de acordo com as relações de força, e não a partir dos princípios correspondentes aos princípios de direitos individuais. Dessa dificuldade que surge a necessidade de reconstruir a teoria liberal do direito do homem de modo a atender a um imperativo de justiça em relação aos grupos culturais em si, aos quais os indivíduos se identificam, ou seja, de buscar uma transformação complementar do liberalismo para integrar uma explicação de justiça que Chaim Leike designa como justiça etnocultural. A construção desse programa de justiça étnico-cultural começa sob a forma de interrogação sobre os direitos coletivos, cujo reconhecimento recolocaria em questão os valores cardinais do liberalismo político. A primeira dificuldade é como articular esses direitos coletivos com os direitos individuais. Uma questão que remete, sem dúvida, ao antigo debate entre justiça e liberdade, essencialmente desenvolvido na tradição do socialismo. Debate que levou Max Horkheimer a apontar a existência de uma antinomia entre as exigências da justiça e as da liberdade. A organização racional da sociedade que garantiria um modelo de repartição justo, longe de dar simultaneamente nascimento ao reino da liberdade, faria surgir um mundo totalmente administrado, definido pelo desaparecimento de toda a autoridade do indivíduo como tal, porque cada vez que há mais justiça, há menos liberdade, segundo Horkheimer. Existe nas sociedades democráticas não somente uma diversidade de grupos, mas sim diferentes tipos de grupos cujas reivindicações são diversas. E, em consequência, diferentes tipos de direitos coletivos são reivindicados. Então, não é uma questão fácil. Daí, a prévia necessidade, na formulação de uma concepção liberal do direito das minorias, em determinar o que, nos diversos tipos de individuação proveniente dos diferentes tipos de grupos, poderia ser legitimamente aceito no quadro de uma teoria dos direitos dos homens. A priori, nada exclui que certo tipo de direitos coletivos das minorias sejam compatíveis com os direitos do homem e que, por outro lado, os direitos das minorias, sob certos aspectos, devem ser limitados pela consideração dos princípios do Estado liberal. Qualquer resposta homogeneizante, aceitando em bloco ou recusando em bloco os direitos das minorias, arriscaria, de fato, perder a própria complexidade do problema, cuja verdadeira solução poderia, então, ser formulada em termos de uma aceitação parcial ou de uma limitação. Isso significa que a demarche a ser feita tem de partir de uma análise dos diversos tipos de direitos que estão efetivamente reivindicados em nossas sociedades pelos grupos étnico-culturais em presença. A primeira fonte de diversidade é a coexistência no interior de um dado estado de diversas nações. Cada uma dessas nações corresponde a uma comunidade histórica ocupando um dado territorial e partilhando nesse território uma língua, uma cultura distintas.
um país que compreende mais de uma nação, não um Estado-nação, mas sim um Estado multinacional, onde as pequenas culturas formam as minorias nacionais. Nesse sentido, a maioria das democracias ocidentais é multinacional.